Sejam todos bem-vindos. Um canal que é destinado a uma reflexão a respeito da Palavra de Deus, a Bíblia. Você que já nos conhece, mais uma vez é sempre uma alegria ter você aqui. Se você não nos conhece, seja bem-vindo. Te agradeço a todos pelo tempo dedicado em que você pode me escutar aqui, tá bom? A gente tem andado no Evangelho de Marcos, que tem sido uma grande experiência pensar as palavras de Jesus e as suas ações. Nós estamos no capítulo 11 de Marcos e eu prossigo do versículo 11 até o versículo 26. Marcos 11, do 11 ao 26, que é o momento quando Jesus estava com os discípulos indo para Jerusalém. E após Jesus ter entrado em Jerusalém, ele foi ao templo e ele olhou tudo em redor que estava diante dele. Mas era muito tarde. Diz o texto de Marcos que aí ele se dirigiu para Betânia com os 12, muito provavelmente para dormir, passar a noite lá e depois voltar para Jerusalém. É muito possível que lá em Betânia ele tivesse um dos seus discípulos tivesse uma casa por aquela região, ou outro discípulo que não eles, os 12, pudesse morar por aquela região, ou talvez até uma mulher, né, uma das irmãs, as discípulas, que também ajudavam muito no ministério de Jesus, né? O Evangelho não cita tanto a participação das mulheres, mas elas são muito ativas, ainda que haja uma certa resistência dos estudiosos mais conservadores. Porém, as mulheres elas estão bem ativas em ajudar Jesus, em receber Jesus na sua casa. Lembra de Marta e Maria? Até mesmo quando lá na frente Jesus está no túmulo, e no terceiro dia elas vão buscar Jesus, aliás, elas vão até o encontro de Jesus, buscar Jesus é ótimo, né? Não precisou, Jesus foi buscar elas. Elas foram até o encontro de Jesus para perfumar seu corpo, enfim. Então, você tem assim, não só esses, mas inúmeras formas de se pensar onde as mulheres participaram. Bom, mas o meu assunto aqui não é sobre as irmãs, porque o texto não está falando disso. Eu apenas estou citando que eles foram para Betânia na casa de um deles, seja lá dos 12 ou de outros, eles puderam dormir de um dia para o outro. No dia seguinte, de acordo com Marcos capítulo 11, 11 em diante, saindo eles de Betânia para Jerusalém, no meio do caminho, estavam andando e Jesus ele teve fome. E aí ele viu uma figueira e o figo era, sem dúvida nenhuma, um dos alimentos muito, muito tradicionais da época de Jesus, né? Ele viu aquela figueira de longe, cheia de folhas e não de fruto. Só que ele foi lá ver, perto dela, para ver se havia alguns figos. E quando ele chegou perto, ele viu apenas as folhas. Não era o tempo de figos, né? Não estava no tempo. Pois é, de repente Jesus ele começa a conversar com a figueira. Que situação interessante. Jesus conversando com a figueira, batendo um papo com a figueira. Sabe o que ele diz para a figueira? Nunca mais ninguém coma das suas frutas. Meu Deus. Jesus conversando com uma árvore,
dizendo que ela não mais daria frutos, porque ninguém mais comeria os seus figos. Os discípulos ouviram isso. E apesar de eles não terem entendido muita coisa, eles não entenderam por que Jesus fez isso, né? Conversou com a figueira e disse: olha, você nunca mais vai dar fruto. Mas é importante a gente notar que as palavras e as ações de Jesus, elas são sempre intencionais. Não pensemos nós que Jesus está passando, olhou para a figueira, não tem fruto. Sabe de uma coisa? Você nunca mais vai dar fruto. Eu não fico com a tua cara, figueira. Tem coisa por trás disso aí. Jesus está querendo passar alguma informação. Ele está querendo passar alguma mensagem. Na verdade, foi uma ação simbólica. Você pode depois ler que Jeremias tinha comparado o povo de Israel, um povo desobediente e rebelde, a uma figueira sem figos. O profeta Jeremias, lá no capítulo 5, melhor dizendo, no capítulo 8, no capítulo 8, versículo 13. Capítulo 8, versículo 13 de Jeremias, ele fala sobre isso. Israel rebelde, Israel desobediente. Ele faz uma comparação de Israel com uma figueira sem figos. E aí vem Jesus nessa hora, Marcos 11, e faz isso. Quem tiver de olho no profeta, quem tiver com os ouvidos no profeta, muito provavelmente vai falar: opa, eu já vi isso em algum lugar. Isso refletia o fato de que Jesus, ele carregava com ele mesmo um sentimento muito forte para com o seu povo. Veja que eles estão indo para Jerusalém, indo ao templo, e essa figueira deu a Jesus assim um gatilho de ele lembrar do povo, da nação, e fez essa comparação, ele trouxe essa ação simbólica para demonstrar o que a nação se tornaria, o que o povo estava se tornando diante de tudo isso desde a época do profeta. Mas tudo bem, eles seguiram o caminho e chegaram em Jerusalém, depois desse evento interessante, né? Jesus parar, olhar para a figueira, chegar perto dela: você não vai dar mais fruto. Os discípulos devem ter olhado um para o outro e falado: ué, ok. E é interessante que eles foram embora no caminho, indo para Jerusalém, de Betânia para Jerusalém, e ninguém questionou nada sobre o fato de Jesus ter secado a figueira. Ninguém tocou no assunto, falou: Senhor, por que o Senhor fez isso? Né? Ninguém falou nada. Chegando em Jerusalém, Jesus entrou no pátio do templo, e aí ele começou a expulsar todos aqueles que compravam e vendiam naquele lugar. Mercadantes, cambistas, pessoas que estavam no pátio externo, não no pátio interno onde os judeus ficam, mas no pátio onde os gregos ficam. A questão não era lá comprar e vender, porque isso era um costume. Quem chegava no templo, depois de uma viagem muito longa, vindo de um lugar muito distante, inclusive onde até mesmo a moeda é diferente, o cambista ele dava condições para que houvesse esse câmbio e a pessoa pudesse se utilizar da moeda de Jerusalém para poder fazer qualquer tipo de consumo, inclusive comprar, adquirir uma pomba para oferecer de sacrifício. E lá mesmo ele saía de uma banca de câmbio de moeda e ele ia para outra banca onde tinha animais menores sendo vendidos para quem veio de longe e não trouxe nenhum animal e quer oferecer a Deus sacrifício.
Jesus não está, veja, Jesus não está criticando isso, né? Ele não está dizendo que não pode comprar, não pode vender. Eu me lembro no passado que muita gente discutia forte a respeito dessas coisas. Tinha igrejas e pastores que diziam, não, aqui não pode ter cantina na igreja, não, não pode ter lanchonete, não, não pode ter isso, não, não pode ter... Por quê? Porque igreja não é lugar de se comprar nem de se vender. Não sejamos tão radicais. Ele derrubou as mesas. Aí Jesus teve um surto, né? Que não é comum. Ele chegou, derrubou as mesas, ele virou as mesas. Virou as mesas dos cambistas que trocavam dinheiro. Derrubou as cadeiras dos que vendiam pombinhas. E ele não faz isso por conta de que ele é contra o comércio. Ele faz isso por conta do mau uso do espaço. Ao mesmo tempo, não deixou ninguém atravessar o pátio do templo, que é esse lugar onde eles estavam fazendo esses comércios. Carregando coisas, levando coisas para lá, levando coisas para cá. O pátio não é um espaço de atalho, o espaço não é um lugar de você sair de um lugar e ir para o outro para ganhar tempo e, enfim. Aqui, de uma forma muito contextual, de acordo com a estrutura do templo, Jesus está defendendo os gregos, os gentios. Porque esse pátio, essa região onde os cambistas estavam e os comerciantes também, é o lugar onde os gregos, os gentios, oravam. Por isso que Jesus fala que é uma casa de oração para muitas nações, todas as nações. Isso aqui não é lugar de... Vai vender lá fora, vai comprar lá fora, não aqui. A questão é essa, né? É o mau uso do espaço, não é o comércio. É onde o comércio está acontecendo. O que esse pátio se transformou? Esse lugar, esse pátio aqui é para os gregos orarem. Vocês não estão entendendo. Qual que é a de vocês? Os judeus estão lá dentro, ok. Aqui é o lugar dos gregos orarem. Eles querem orar a Deus e são tementes a Deus. Vocês estão impedindo com que isso aconteça. Depois desse instante movimentado, Jesus ensinou o seguinte: nas Escrituras está escrito na lei, ou nas Escrituras, o que Deus falou, né? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Entendeu por que o grego foi defendido aqui? Percebeu por que Jesus chegou e falou assim, olha, aqui não é lugar para vender, comprar, nem nada? Porque aqui não é o lugar adequado. Façam isso, mas façam lá fora. Aqui é o lugar do grego. Aqui é o lugar de todos os povos. Enquanto os judeus estão mais no interior do templo, aqui são os povos que querem ficar, sentar, ou mesmo de pé, ou se ajoelharem, orarem. O templo é para isso. Vendam, troquem lá fora, não aqui. Isso aqui é uma casa de oração, disse Jesus, mas vocês transformaram isso aqui num esconderijo de ladrões. Aí ele foi pesado, né? E aí virou as mesas, ele fez um alvoroço lá, hein? Eu acho que muitos dos discípulos nunca tinham visto Jesus tão nervoso assim. Olha, Jesus saiu do sério. Claro, foi mexer com a casa do Pai. Claro, foi impedir com que outros povos pudessem se achegar a Deus. É isso que dá. Só que os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, ouviram isso. Ouviram todo esse alvoroço, essa conversa de Jesus para com os mercadores e os cambistas. E diz Marcos que eles começaram a achar um jeito de poder matar Jesus. Olha só que coisa estranha, né? Jesus lá dando uma moral, dizendo, olha, aqui não é lugar para orar, ou para comprar, vender, aqui é lugar para orar. Então vocês saem daqui, vira a mesa, sai daqui, sai a cadeira, sai tudo daqui, aqui não é lugar para isso.
Jesus está zelando pelo templo, onde os sacerdotes têm por obrigação de cuidar. E os sacerdotes ficaram magoados com Jesus, e os chefes também, os chefes dos sacerdotes, né? Os mestres da lei, eles ficaram magoados com Jesus. Nós vamos ter que matar esse homem. Primeiro que ele está querendo ter mais autoridade do que a gente, e ele está fazendo um alvoroço aqui, colocando-se num direito de poder fazer isso e ter autoridade a isso. Nós não podemos deixar esse negócio de jeito nenhum. Mas ao mesmo tempo que eles tinham esse desejo contido, eles temiam Jesus, porque os ensinos de Jesus eles eram muito profundos. Então é uma corda bamba, né? A gente quer pegar esse homem, dar um jeito nele, mas ao mesmo tempo, e o medo? Porque o que ele fala, o que ele diz e o que ele ensina, poxa, até a gente reconhece. Final de tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. No outro dia, pela manhã, cedo, Jesus e os seus discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Todo mundo lembrou da figueira, né? Saíram do templo para voltar à figueira lá. Que figueira? Está seca. Olha ela todinha, está completamente sem condições de dar fruto. E aí Pedro lembrou do episódio, da situação anterior, quando ele fez isso, de secar a figueira, e disse assim: mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou, secou. O Senhor falou que nunca mais ela deveria dar fruto, ela obedeceu. Sequinha. E aí Jesus fala assim: olha, tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Diz Marcos. Jesus ele fala da fé. Depois dessa lembrança de Pedro a respeito do que Jesus tinha feito anteriormente, ele responde a essa observação de Pedro dizendo: tenha fé em Deus, Pedro. Vocês também tenham fé em Deus. As coisas naturais, a figueira, no caso, por exemplo, como também as coisas sobrenaturais, no caso, a religiosidade, todas elas, todas as duas, dependem de Deus. Jesus está dizendo que a questão aqui é fé. E a fé é algo que ele não viu lá no templo, porque ele viu que a coisa estava bagunçada e a turma que dirige o templo estava querendo pegar ele. Então ele falou assim: bom, a figueira está seca, porque o templo também já está seco. Me parece que fé lá não há. Isso quer dizer, queridos amigos, discípulos, que eu, porém, venho lhes dizer o seguinte: olha, na verdade, vocês poderão dizer a este monte, talvez ele estava apontando para algum monte, levante-se e jogue-se no mar. Se crerem, isso vai acontecer. Com fé você consegue remover as montanhas. Lembrando sobre a casa de oração que Jesus fala, que é a casa de oração, Jesus ele lembra sobre a importância da oração. A gente vai ter que conectar as coisas, entende? Porque figueira, casa de oração, o surto de Jesus, com razão, casa de oração, não tem fé, seca a figueira. Aqui é uma conexão. Casa de oração. Jesus ele lembra sobre a importância da oração. E que o coração pudesse ser perdoador enquanto falam com Deus. A oração, ela incita aquele que ora a perdoar. Quando fala com Deus e Deus se relaciona com o orante, o coração se quebra e o perdão acontece. De maneira que
a falta de perdão, até mesmo dentro do templo, se a oração no templo não é algo rigoroso, ipsis literis, de uma forma toda ela completa e integral, é sinal que também a fé é algo que não caminha junto. E por isso mesmo o perdão também não acontece. Jesus ele fala sobre a nova comunidade que está criando, essa comunidade de oração e de fé. Ele foi ao templo milenar, desde os tempos de Davi, Salomão, que embora tendo sido destruído, foi reconstruído, estando ele na sua terceira versão, que é a versão de Herodes. Herodes fez uma reforma boa lá no templo, né? E aí Jesus queima a figueira, seca a figueira, mostra o quanto essa figueira retrata aquilo que Israel se mostra ser, vai até o templo, prova para si mesmo e para os outros o que está acontecendo lá, e na volta ele fala sobre a fé, perdão, oração, na casa de oração, mas que isso agora não tem muito a ver mais com o templo, mas tem a ver com aquilo que ele, Jesus, estava construindo junto com eles, os discípulos, essa nova comunidade, esse novo corpo, que não é religioso, mas que tem como princípios a própria oração e a fé. O Senhor revela a todos nós que a religiosidade ela seca. A figueira demonstra a religiosidade como algo que fica no meio do caminho, sem frutificar, sem trazer novas esperanças, apenas intacta, parada, sem produzir nada, demonstrando onde ela começou e onde ela termina. Não há vida nas questões religiosas, não há amor, não há coração. Nas questões religiosas, o que conta é o dever e o mérito. Nas questões religiosas, nas questões do templo, o dever e o mérito são as chaves principais. O dever no sentido da leitura, do ler, o que a lei diz, e o mérito na questão da sua descendência. Nós somos um povo descendente de Abraão. Estamos com base na lei de Deus, e fora isso não há nada que possa se assemelhar a nós. A figueira secou, o templo está com a mesa virada, porque não há casa de oração lá. Resta a Jesus, o próprio Deus, construir uma comunidade que não dependa de pátio e que ela não precisa ser chamada de casa, mas que tenha necessariamente dois princípios básicos, que é a oração e a fé. Porque com o templo e com as autoridades do templo, Jesus perdeu a paciência. Jesus perdeu a paciência com o templo, Jesus perdeu a paciência com aqueles que eram a autoridade do templo. Jesus, ele simplesmente, em um momento raro do Evangelho, ele se revela na sua frustração e na sua decepção para com aquilo que aparentemente seria o ideal, mas não era. Na religiosidade de Israel, são os homens querendo dominar. São os homens querendo dominar e subjugar os outros. Essa é a religiosidade de Israel. Não permitindo espaço franco, livre, para que um povo que não judeu pudesse se aproximar de Deus no pátio. O relacionamento de Deus com as pessoas não é representado pela religião.
Isso marca, pois, Jesus deixa claro aqui, dentre outros momentos, que o relacionamento de Deus com as pessoas, com os povos, e agora inclusive até mesmo com os próprios judeus, não se baseia nas questões da antiga religião de Israel. Não se baseia. Há uma renovação aqui. Há uma comunidade de fé. Há uma comunidade de oração. Há uma comunidade de possibilidade de inclusão, mesmo que o sujeito não tenha o sangue de Abraão. É interessante porque a relação de Jesus com os chefes dos sacerdotes foi meio tensa, né? Eles estavam muito soltos. O pátio pode usar, vocês aí que vieram trocar moedas, fiquem à vontade aqui. Vocês vão vender pombas? Ok, podem pegar esse campo aqui. Opa, mas a casa é tua, meu amigo. Você é sacerdote. Ao contrário, você tinha que ter zelo pelo lugar, não é? E aí há uma questão interessante, porque quando era no tabernáculo, o sacerdócio era vigiado. O sacerdote não fazia o que ele queria. Deus mesmo quem agia com o sacerdote. Deus é que olhava para o sacerdote e falava, está tudo errado, vai lá, a lei está dizendo, você tem que tomar banho, tem que lavar suas roupas. Olha esse animal que você vai comer, do jeito que você vai comer, presta atenção. Se você fizer isso, ou se os outros fizerem isso, vocês são candidatos a uma expulsão do lugar, condenados. Interessante, porque no tabernáculo Deus estava próximo e estava de olho no sacerdote. O sacerdote nos tempos de Jesus fez da casa de Deus a sua própria casa. Daí o templo, do tabernáculo para cá, o templo ele foi mal interpretado. O templo foi violado. Por quem? Pelos próprios sacerdotes. Ele perdeu sua essência. Jesus falou, isso aqui é uma casa de oração, minha gente. Para todos os povos. Não havia mais fé, não havia mais oração. A figueira não dava mais fruto. Nasceria uma nova figueira, que não aquela que ficou seca no caminho, mas nasceria uma nova figueira sem que houvesse um tempo certo para frutificar. Ela continua frutificando desde o momento em que nasceu a partir de Jesus e que chegou até aqui. Essa nova figueira, essa nova comunidade, daria fruto no tempo certo, o tempo todo. O problema era que o templo não oferecia frutos que todos poderiam comer. Então seca. Se não tem fruto para oferecer, para que existir? Entendeu o que Jesus quis fazer com aquela figueira no meio do caminho, quando todo mundo ficou, o que ele está fazendo com a pobre da figueira? É isso. A nova comunidade criada por Jesus, ela é guiada pelo Espírito. A nova comunidade que Jesus inaugura, o reino de Deus, ela está sendo guiada pelo Espírito de Deus. Não pelo espírito do sacerdote, é pelo próprio Deus. Não há mais sacerdócio, não é Deus que diz para o sacerdote fazer isso, não fazer isso, fazer aquilo. Cuida do pátio, limpa o pátio, limpa o... A nova comunidade, essa figueira que aí está nova, que frutifica todo o tempo, ela está sendo guiada e ela é guiada e sempre será guiada pelo Espírito de Deus. O Espírito sopra para onde Ele quer. De onde Ele vem, para onde Ele se dirige, não sabemos. Se dirige para lugares, para momentos onde Deus verdadeiramente habita. Isso envolve a sua santa presença. Onde?
Quando a nossa razão, nosso coração, os nossos afetos se submetem a Ele. Essa é a nova comunidade. Essa é a figueira, essa é a nova figueira. É nela que eu estou, é nela que eu quero permanecer. Eu espero que você também. Deus contigo. Um abraço.